Mas o Roger Machado já está falando ao vivo depois da goleada do Galo. Vamos ouvi-lo. Como você sai dessa partida? Objetivo cumprido também, primeiro lugar do grupo. O objetivo traçado era ser o primeiro do grupo, né, e tentar, de modo geral, uma boa colocação, né, geral na competição. A gente se coloca com 13 pontos, com um saldo importante, né, e espera a definição do que vai acontecer nos demais jogos. Foi uma partida de altíssimo nível, equilibrada. Em poucos momentos a gente ofereceu oportunidade ao adversário, mais no segundo tempo, em função também das trocas que a gente entendia que devia de fazer para preservar alguns jogadores que estavam mais desgastados. Naturalmente o adversário cresceu um pouco na partida, mas conseguimos controlar bem um jogo que transformamos pela produção que a gente teve num jogo facilitado. Soubemos trabalhar forte e encontrar soluções dentro do campo. O gol logo no início dá uma vantagem, né? O adversário vem com uma linha de 5 para se fechar bem, e à medida que você abre o placar logo cedo, né, tira um pouco da estratégia do adversário. Foi um grande jogo, né? Os gols todos em construção coletiva, né, com bola no chão. Isso me agrada bastante. Roger, foi uma bela apresentação do Atlético, convincente, o goleada, e uma apresentação, pelo menos até metade do segundo tempo, ótima, do Casares, que destruiu o jogo. Mas ele teve 4 oportunidades que ele poderia passar para companheiros, que os gols poderiam aparecer. Ele foi, entre aspas, fominha. O Casares precisa ter esse ajuste ainda para se concentrar mais nesses 4 lances, por exemplo, que poderia completar para o companheiro, não fez? Você entende dessa maneira? Tem que olhar com um pouco mais de calma, mas por vezes na frente do gol a melhor oportunidade é finalizar. Eu vi o Casares interessadíssimo durante o jogo inteiro, fez 2 belíssimos gols, né? O primeiro, principalmente, valorizo muito, né? Porque parte da palestra foi em cima da possibilidade de a gente atacar as costas do adversário, que deixava desguarnecida, e ele registrou a informação e executou como deveria fazer. Isso mostra a concentração do jogador na estratégia traçada para a partida e para o adversário. Articulou o nosso time quando tinha que articular, entrou na área para finalizar quando tinha que finalizar, marcou, recompôs. Foi um jogador extremamente ativo, cansou como os demais, e também em alguns momentos a tomada de decisão, né? Nesses 4 lances que você mencionou, né? Talvez a gente, olhando novamente, vai perceber que ele não tenha escolhido, ou para um jogador um pouco melhor posicionado poderia receber, ou em condição de impedimento, ou um corpo na frente. Tem que olhar, mas eu só tenho elogios a fazer a ele hoje. Roger, você estreou na Libertadores no dia 8 de março, com 2 meses de trabalho. Hoje já se passaram mais 2 meses e 8 dias. Eu lembro que naquele jogo lá em Mendonça vieram alguns questionamentos com relação à produtividade do time. Fazendo um balanço geral, como que você analisa essa fase de grupos do Atlético na Libertadores, que terminou talvez com um jogo muito empolgante, depois de uma estreia nem tanto? Ajustes, mudanças de peças, de esquema tático também. E projetando o futuro, você vê o Atlético em que nível para esse mata-mata? Eu já falei a respeito disso. Construir um modelo de jogo demanda mais tempo do que construir um time. São coisas diferentes. E é natural que pela construção iniciada, até que os jogadores assimilem o conteúdo e a forma de jogar, que difere de um profissional para outro, há um momento de instabilidades. Porém, quando esse modelo está consolidado, ele é muito mais duradouro, e muito mais sólido. Você pode trocar daí as peças, que o modelo permanece. Diferente de você formar um time, que muitas vezes você perde as principais peças, e o time se desestrutura. Então, daquele começo para cá, houve muita evolução. As trocas de sistema, para mim, é o que menos são importantes, porque o modelo está inserido já dentro do contexto coletivo. Você pode mudar a formatação tática,
um modelo tático que não vai alterar os princípios do jogo. Mudou muito, crescemos. Por isso que por vezes é ruim no futebol brasileiro, porque essas instabilidades, com 2 meses de trabalho, por vezes já se desejam que mude o treinador. Ou, na verdade, mudam muitas vezes. E se impede de uma construção um pouco mais aprimorada. Então, hoje, como vocês lá daquele começo, a gente vê a diferença muito grande, mas é o caminho. Só se faz o caminho caminhando. E hoje a gente fechou essa fase de grupos com um jogo de altíssimo nível, mas eu ainda vejo muitos pontos que a gente pode evoluir, aumentar hoje a gente teve uma janela de 75, 80 minutos do jogo, de altíssimo nível, que cedeu pouco espaço para o adversário. A gente tem gradativamente aumentar essa janela até chegar aos 90 minutos, a parte integral do jogo em alto nível. Ô, Roger, 3 situações que talvez preocupe: o Adilson substituído no intervalo, se tem alguma preocupação médica; o Marcos Rocha, que também foi substituído durante o segundo tempo, como que ele está; e a questão do Elias, que acabou finalizando o jogo, mas em determinado momento da partida ficou mancando ali, algumas dores, me parece que na coxa esquerda. Já tem alguma previsão, alguma posição do departamento médico? Não, a questão do Adilson já era planejado. A estratégia do jogo era a gente entrar muito forte, definir o jogo na primeira etapa, justamente para que a gente pudesse fazer essas trocas, e o Adilson era a primeira delas. Como o Adilson entrou, esse foi seu 4º jogo, se eu não me engano, seguido num espaço muito curto de tempo, o volume de jogo dele é diferente dos outros, e era preciso a gente não correr o risco de deixá-lo muito mais tempo em campo. Ainda bom que funcionou a estratégia e a gente pôde tirá-lo. O Rocha também vinha vindo do jogo do Flamengo, que foi preservado. Era importante a gente, no momento que fosse apropriado, também tirá-lo de campo. E a questão do Elias, eu não percebi ele mancar, mas acredito ter sido uma dividida ali no meio campo, ali um pouco mais forte. Mas trabalhando conjuntamente, como sempre digo, com o departamento médico, com a fisiologia, com a preparação física, quando você consegue ter todo mundo à disposição, a margem de você colocar aqueles que estão bem em campo aumenta. E a gente tem conseguido fazer isso. Tentar colocar sempre os melhores ou as melhores condições em campo e torcer que eles consigam fazer grande jogo como fizeram hoje. Roger, pensando na lateral direita, tem o Marcos Rocha, mas não tem outro jogador hoje no elenco do Atlético, já que o Carlos César para por um bom tempo. É uma preocupação? Já tem alguns nomes que já passaram para você e você conversa com a diretoria para reforçar o Atlético nessa função, ou dentro do elenco você vai tentar alguma peça como tentou o Iago hoje? O Iago já atuou ali em alguns momentos na base, mas não é um jogador especialista da função. Serve como uma urgência num momento bem específico. A gente está conversando a respeito, é bem provável que nós teremos que ir atrás de um jogador para suprir essa necessidade em função da lesão do Carlos César. Ô Roger, agora a Libertadores desse ano é diferente, o calendário ela vai até o fim do ano, vai ter uma parada aí agora para as oitavas de final. Momento também para o brasileiro, que está começando muito disputado, a gente já viu a primeira rodada assim, focar no brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores mais para frente. Como que você vê essa situação? É uma situação atípica esse ano. Pois a gente vai ter que ver como é que essa diluição do calendário ao longo do ano vai se comportar, né? Imaginava-se que fosse também para que tu tivesse mais jogos espaçados, né? Mas se esvazia de um lado, mas se enche de outro, não adianta nada. E agora essa sequência que a gente vai ter de quarta e domingo vai se estender, bem provável, até o primeiro jogo das oitavas de final. Pelo menos agora nesse 1 mês e meio, quase que isso, a gente esquece a Libertadores e consegue focar em 2 competições, que até então, né, tu estava no regional,
entrando no Brasileiro e na Copa Libertadores, né? Saiu o Regional, entra a Copa do Brasil, né? Agora sai na Libertadores, pelo ano ficam 2, né? E tem, pelo menos é Brasil e Brasileiro, né? Mais próximo. E nesses jogos, né, a sequência é descansar uma parte do tempo os atletas, né? Hoje, sem dúvida, hoje foi o rebote, né, da sequência de jogos apertados que a gente teve, né? E o time demandou grande energia e saiu bastante desgastado. Agora vira o seletor e Copa do Brasil e Brasileiro.